Muito bem, estamos continuando o nosso tema de Geografia Agrária. Para você que não assistiu à primeira aula, procure aqui no YouTube, no canal Prof. Bruno Rangel, que você vai achar aí a primeira aula, onde nós falamos de conceitos, falamos aí sobre tipos, sistemas agrícolas, né? Seja bem-vindo a essa aula, dê um like aí para nos ajudar, tá? Faça essa gentileza aí, não custa nada e eu agradeço muito, tá bom? Bom, na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre a modernização agrícola no Brasil, certo? E já para a modernização agrícola, ela é caracterizada por uma intensa mecanização do campo, né? A gente pode dizer que ela é uma nova etapa da chamada Revolução Verde. O que foi a Revolução Verde? A Revolução Verde foi a implantação de técnicas novas de produção, de maquinários, de insumos agrícolas mais modernos, que acontece a partir da Revolução Industrial na Inglaterra, depois na Europa e nos Estados Unidos, com uma nova produção baseada em máquinas, em estudos, em conhecimentos mais aprimorados da agronomia, da engenharia florestal e assim por diante. No Brasil, essa mecanização ela vai se dar principalmente a partir da década de 50, 60 com JK, mas é na década de 60, 70 com o governo militar que é lançado o pacote tecnológico. O que é o pacote tecnológico? O pacote tecnológico é um conjunto de insumos, máquinas, equipamentos, sementes que o governo começou a importar e estimulou também a produção dentro do Brasil e através de linhas de crédito nos bancos, como o Banco do Brasil, o agricultor tinha mais acesso mais facilitado a esses bens. Isso tudo com o intuito de levar para o campo novas formas de produção, né? Técnicas mais modernas e assim por diante. Então, o governo brasileiro tem um papel central, um papel decisivo, deixa eu ajustar aqui, na modernização, no processo de expansão das técnicas, melhoria das técnicas no campo brasileiro. Esse conjunto de incentivos, de estímulos, de projetos fiscais e até de atração de indústrias do setor agrícola é chamado de pacote tecnológico. É importante perceber que nesse contexto, a segunda metade do século XX, também vai acontecer um novo processo de internacionalização da agricultura brasileira. O Brasil, né, do café e tal, já é um país agroexportador, mas a partir da década de 50 o campo brasileiro, né, vai surgir aí o agribusiness com toda a força, o agronegócio, a cadeia do agronegócio vai expandir e a agricultura brasileira vai se internacionalizando, vai ficando cada vez mais ligada ao contexto global e vai virando algo importante para a nossa balança comercial. Então, no período militar, por exemplo, a balança comercial favorável tem relação direta com a exportação de gêneros agrícolas, como tem até hoje, né? A expansão da monocultura, especialmente a soja, nós temos uma substituição, por exemplo, estou falando aqui do estado do Paraná. Aqui no Paraná nós assistimos a uma substituição muito grande do café a partir da década de 70. Depois as geadas também ajudaram a essa mudança do café pela soja. Então, onde hoje tem soja, soja, soja e essa soja alternando com o milho, às vezes o trigo, nós tínhamos café, tínhamos muito mais algodão, né? Isso tudo foi sendo substituído pela monocultura da soja, quase sempre em parceria com o chamado milho safrinha, que hoje não tem nada de safrinha, né? Colhe-se a soja, no meio do ano ali o milho, depois volta para a soja. Bom, formam-se os complexos agroindustriais, é o chamado processo de caificação. O que são esses complexos agroindustriais? Você tem a união do capital industrial, o capital financeiro, os bancos, com a questão aí da produção, da exportação. Então, a indústria, o campo, os bancos se unem num processo chamado de caificação. Forma-se o que José Graziano, ex-ministro da Agricultura, o geógrafo, chama de urbano, né? Uma mistura do meio urbano com o meio rural. O campo já não é mais apenas o lugar da produção agrícola, ele também é o lugar da indústria, é o lugar da cooperativa. A cooperativa passa a ser cada vez mais um instrumento de acesso ao pacote tecnológico, à modernização, e o campo brasileiro passa por transformações rápidas, transformações intensas e transformações muito importantes, tá certo?
Sequência aí, nós temos ainda o processo da expansão da fronteira agrícola, né? Nesse contexto da década de 60, 70, do pacote tecnológico, a, a fronteira agrícola brasileira ela passa por uma transformação. Deixa eu mostrar para vocês no mapa aqui, ó. Vejam que nós tínhamos uma área que é chamada aqui de produção consolidada, né? A região basicamente centro-sul. Então você tem o sul, sudeste, o centro-oeste aí como uma região com agricultura já consolidada e depois a fronteira agrícola. A gente pode dizer que ela expande em duas frentes, né? Nós podemos dizer que ela vem aqui, é a chamada primeira fase, né? Que ela sai aqui do sul do Brasil, ó. Ela faz isso aqui, né? E vem aqui para a região do Mato Grosso. Depois ela vai seguindo aqui, né? Em direção ao Acre. Essa é a primeira onda de expansão, década de 60, década de 70 e até década de 80. Deixa eu marcar de uma cor diferente. Depois nós temos a segunda fase da expansão da fronteira agrícola, que pega aqui a borda, né, da Amazônia e vai até a região que hoje é chamada de Matopiba, ó, Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia. Toda essa expansão, pessoal, é marcada por uma palavra, né? Eu sou ótimo com esse mouse aqui, mas é mais ou menos assim, ó, né? Ó, vou escrever aqui para vocês, ó. Você já deve estar pensando o que que é, né? É a expansão da soja. Então, a expansão da fronteira agrícola ali, ela é basicamente uma expansão da produção de soja para essas regiões. É importante pensar que a soja aí, ela foi primeiro, né, para o Mato Grosso, depois ela foi para as fronteiras do Tocantins, da Bahia, tem uma região no oeste da Bahia chamada de Barreiras, onde já tem uma nova fronteira agrícola, né? Então eu tenho a expansão da fronteira agrícola década de 60, 70, 80 até 90, que vai ali para a região do Mato Grosso e para as bordas da Amazônia e para o Pará, do sul do Pará. Depois ela entra no Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, formando o Matopiba ou Mapitoba, depende de como a gente pode encontrar das duas formas aí. Então veja, você tem uma área plantada cada vez maior e uma produção também de mais de 16 milhões de toneladas prevista para esse ano e para o ano que vem. Isso é muito, isso é uma coisa espetacular. Tem uma região do Maranhão chamada Balsas, na Bahia, como eu disse, região de Barreiras, que são as novas fronteiras agrícolas aí da soja, né? As consequências, você já tem ali uma imagem, né? O cara levando um pé, dá uma olhada aqui, né? O cara tá levando um pé na bunda aqui, ó, né? Da máquina, e isso já reflete um conceito que você deve ter lembrado já. A modernização do campo, a expansão da fronteira agrícola tem consequências importantes, e são justamente essas consequências que costumam cair bastante no vestibular. Primeira consequência, um aumento da exportação de commodities agrícolas. O Brasil passa a ser, né, um dos 3 grandes produtores mundiais de soja, brigando ali com os Estados Unidos pela primeira posição. Nós passamos a ter aí o processo de formação dos chamados desertos verdes. O que são desertos verdes? Monoculturas extensivas de cana, soja, eucalipto, que vão ocupar cada vez mais o espaço do território brasileiro. Não só a soja, mas a cana de açúcar também, né, no estado de São Paulo, norte do Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais. A expansão da cana também vai ser muito criticada pelos ambientalistas, né? Cana, soja, eucalipto são chamados de desertos verdes. Tem mais uma questão importante, né? O vestibular da UEL, numa das suas primeiras provas temáticas, trouxe o tema fome, né? Alimento e fome. E se você pensar bem, a cana de açúcar, né? Muito usada aí para fazer etanol, muito usada no setor sucroalcooleiro, a soja, o eucalipto não são plantas básicas da alimentação do brasileiro. Então elas vão substituindo áreas que poderiam plantar feijão, arroz, e o vestibular costuma criticar isso, né? Dizer que a pecuária extensiva, a cana, a soja, o eucalipto prejudicam a produção de alimentos, encarecem a cesta básica, enfim, seriam coisas ruins aí do ponto de vista da alimentação da população.
Como a imagem mostra ali, né, a máquina dando o pé na bunda do trabalhador ali, é o desemprego estrutural. Né? A máquina começa a substituir o homem. Esse desemprego estrutural imediatamente deve ser associado a novas relações de trabalho. Os trabalhadores menos qualificados vão perdendo o seu emprego no campo, eles são sempre os primeiros, né? Os mais qualificados. Isso provoca o maior êxodo rural da história do Brasil. Queridos, vou até respirar bem aqui, ó, tomar um ar, para te dizer que esse é o processo mais intenso do Brasil, da época mais intensa de êxodo rural no Brasil, talvez um dos mais intensos do mundo. Entre 1970 e 1990, mais de 30 milhões de brasileiros saíram do campo e foram morar na cidade. Claro que a cidade não estava preparada, o que causa aí o chamado inchaço urbano ou macrocefalia urbana, né? A favelização, a deterioração dos serviços públicos, tudo isso acontecendo entre 70 e 90, vão transformando essas cidades em cidades com problemas estruturais, problemas sociais, problemas ambientais, problemas de mobilidade urbana muito sérios. Então, é importante que nós começamos no campo, mas estamos indo para a cidade, né, quando nós falamos das consequências desse processo. Um processo bastante severo, um processo bastante complicado para as nossas cidades que não tiveram capacidade de absorver toda essa população que veio do campo. Bom, outra característica ou consequência, né, da expansão da fronteira agrícola que é comum no vestibular é a questão do desmatamento. Você pode ver aqui, né, o chamado arco do desmatamento ou arco do desflorestamento, está aqui, ó, né, que é aquela parte da fronteira amazônica, as bordas da Amazônia, no estado do Maranhão, no estado do Pará, no estado do Mato Grosso, no estado do Amazonas e no estado do Acre. Essa parte é a parte mais impactada. Outra questão é a transformação do cerrado, né, no que a gente chama de hotspot. Né? A gente já tinha no Brasil o bioma da Mata Atlântica como um hotspot. Agora nós temos o cerrado. Lembrando que o hotspot é um ambiente de grande biodiversidade que possui mais de 1.500 espécies endêmicas e que está mais de 75% devastado. Olha só, a primeira imagem, né? E aí a segunda imagem com poucos resquícios de cerrado aqui. Né? Esse desmatamento de mais de 75% numa área que tinha grande biodiversidade configuram o que a gente chama de hotspot. Né? Veja, essa biodiversidade do cerrado é importante dizer, porque o cerrado, se você for pensar bem, ele pode ser dividido em várias sub-áreas, né? Cerrado, cerradão, campo limpo, campo sujo, tem um que o pessoal até chama lá mais regionalmente de chaparral, né? Enfim, os impactos da expansão agrícola sobre o cerrado e agora sobre a Amazônia são bastante grandes e o vestibular costuma questionar bastante isso. Então, para sintetizar nossa aula de hoje, nós temos aí um processo que começa a ficar mais intenso depois do governo JK, que é a mecanização do campo no Brasil, mas com o governo militar e a proposição do pacote tecnológico, isso ganha uma proporção muito maior. Nós temos a entrada das máquinas no campo, a formação dos complexos agroindustriais, a caificação, não é? A formação aí da cadeia do agronegócio, um agronegócio cada vez mais internacionalizado, mais globalizado. Isso muda o nosso padrão produtivo e gera, para finalizar, o que nós vamos chamar de modernização conservadora, porque moderniza o jeito de produzir, mas conserva a pobreza, conserva a concentração das terras, enfim, esse é um processo muito criticado pelos geógrafos aí, principalmente os geógrafos que estão mais relacionados aí às universidades e que fazem os seus vestibulares aí. Então, modernização conservadora. Como consequência, nós destacamos o êxodo rural, o desemprego estrutural primeiro, né, o êxodo rural, o inchaço urbano e os impactos ambientais sobre o Cerrado e a Amazônia. Aqui está um link, né, para você clicar e pegar aí os exercícios. É a continuação da aula passada, é a mesma lista, tá? Mas se você ainda não pegou, tá aí. Inscreva-se no canal, deixe o seu like aí e nos siga no Instagram lá, @professor Bruno Rangel. Nós temos feito lives muito legais.
Nós fizemos há 2 dias uma live aí com mais de 6 pessoas, né? Filósofo, sociólogo, médico, economista, empresários, enfim, estamos tentando aproveitar esse tempo de isolamento da melhor forma possível, da forma mais produtiva. Nós não podemos parar, temos que exercitar nosso cérebro, nossa alma. É momento de ficar com o coração em paz e fazer o melhor possível, né? Então, você que está estudando aí, continue assim, faça o seu melhor. Eu vou continuar aqui gravando minhas aulas e estamos juntos, tá bom? É uma honra ter você do outro lado. Nos ajude aí, inscreva-se no canal, deixe seu like, nos siga lá no Instagram. Um grande beijo e até a próxima.